Já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer absolutamente nada, são automaticamente levadas a sério? Ninguém interrompe, ninguém ignora. Não é medo, não é intimidação, é respeito. Um tipo de respeito silencioso, quase invisível, mas extremamente poderoso. E o mais curioso é que esse respeito não vem de roupas caras, status social ou voz alta. Ele vem de algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas não consegue explicar, mas sente. Talvez você já tenha vivido o oposto disso. Você fala e percebe que ninguém realmente escuta. Dá uma opinião e ela passa batida. Entra em um lugar e parece que sua presença não altera absolutamente nada no ambiente. Não porque você não tenha valor, mas porque algo na sua energia, no seu comportamento, no seu estado interno, não se impõe. E não. Isso não é um ataque, é um convite à consciência. A maioria dos homens cresce acreditando que respeito é algo que se conquista externamente. Mais dinheiro, mais conquistas, mais validação, mais palavras. Mas quanto mais você observa a realidade, mais percebe que isso não se sustenta. Existem pessoas com pouco status aparente que são respeitadas imediatamente. E existem pessoas cheias de títulos que precisam implorar atenção. Então a pergunta inevitável surge: o que realmente gera respeito? A resposta não está no que você mostra, está no que você sustenta internamente. Existe algo que o cérebro humano identifica de forma instantânea, quase animal. Um sinal silencioso que comunica domínio próprio, presença e coerência interna. Você não precisa anunciar isso. As pessoas simplesmente sentem. E quando sentem, ajustam automaticamente a forma como te tratam. O tom muda, a postura muda, o respeito aparece. E aqui entra um ponto desconfortável para muitos, mas libertador para quem entende. O respeito que você recebe do mundo é um reflexo direto do nível de respeito que você tem por si mesmo. Não do respeito falado, postado ou declarado, mas do respeito prático, da forma como você lida com seus impulsos, seus desejos e suas escolhas quando ninguém está olhando. Quando um homem vive no modo automático, cedendo a qualquer estímulo, qualquer distração, qualquer prazer imediato, algo nele se fragmenta. Não de forma visível, mas perceptível. A postura cai. O olhar perde firmeza. A fala se enche de explicações desnecessárias. Ele tenta compensar externamente aquilo que internamente não está sólido. Por outro lado, quando alguém começa a se controlar, mesmo que em silêncio, algo muda. O corpo entende antes da mente. A presença se torna mais densa. As ações ficam mais contidas. A pessoa fala menos, mas quando fala, carrega peso. Não porque ensaiou autoridade, mas porque ela emana naturalmente. E é exatamente por isso que tantas pessoas relatam algo curioso quando começam a mudar certos hábitos. Não é que o mundo mude de repente, é que o espelho muda, as reações mudam, o tratamento muda. E muitos tentam chamar isso de coincidência, sorte ou fase. Mas não é. O ser humano é extremamente sensível a sinais de autocontrole. Desde os tempos mais primitivos, aquele que controla a si mesmo é visto como alguém capaz de controlar situações. E quem controla situações inspira respeito. Simples assim. Talvez você ainda não consiga nomear exatamente o que está faltando. Mas se em algum momento você sentiu que poderia ser mais respeitado, mais levado a sério, mais firme na própria presença, então você já percebeu o problema. A boa notícia é que isso não exige que você se torne outra pessoa. Exige apenas que você pare de se abandonar. E quando esse processo começa, o efeito não é barulhento. Ele é silencioso, mas profundo. E aos poucos, impossível de ignorar. Existe um mecanismo por trás disso tudo que quase ninguém explica de forma clara, porque ele não é chamativo, não vira manchete, mas governa silenciosamente o comportamento humano. O respeito não nasce da força bruta nem da simpatia exagerada. Ele nasce da coerência interna. E coerência interna é, basicamente, quando o que você sente, pensa e faz não vivem em guerra constante.
Quando você se observa com honestidade, percebe o quanto pequenas concessões diárias minam essa coerência. Cada vez que você promete algo a si mesmo e quebra. Cada vez que sabe o que deveria fazer, mas escolhe o caminho mais fácil. Cada vez que cede a um impulso só para aliviar uma tensão momentânea. Nada disso parece grande coisa isoladamente. Mas o cérebro registra, sempre registra. O seu cérebro aprende com suas ações, não com suas intenções. Ele observa se você é alguém que sustenta decisões ou alguém que se dobra aos estímulos. E essa percepção interna molda tudo. Sua postura, sua respiração, seu olhar, sua paciência. Você pode não perceber conscientemente, mas o mundo percebe. Autocontrole não é repressão, é direção. É escolher conscientemente para onde sua energia vai. Quando essa energia é constantemente drenada por estímulos fáceis, ela deixa de estar disponível para presença, foco e clareza. E isso se manifesta externamente de maneiras muito sutis, porém poderosas. Uma pessoa com pouco autocontrole tende a explicar demais, reagir demais, se justificar demais. O corpo dela está sempre em estado de resposta, nunca de comando. Já alguém que desenvolve domínio interno começa a agir diferente sem perceber. Ele responde menos por impulso, observa mais, escolhe melhor as palavras, não porque treinou técnicas sociais, mas porque está mais inteiro por dentro. O cérebro humano é especialista em detectar isso. Em segundos, avaliamos se alguém é reativo ou estável. Se vive sendo puxado pelas circunstâncias ou se sustenta uma linha interna firme. E essa leitura acontece antes mesmo da conversa começar. É por isso que, muitas vezes, você sente que precisa provar valor, enquanto outras pessoas nunca parecem precisar. Quando você vive cedendo aos impulsos, existe um ruído interno constante. Uma sensação de dispersão, de falta de eixo. Esse ruído se manifesta no corpo. Microinquietações, movimentos desnecessários, olhar instável, fala acelerada. Nada disso é proposital, é automático. E é exatamente isso que reduz o impacto da sua presença. Agora, quando você começa a retirar esses excessos, algo interessante acontece. O ruído diminui. A mente fica mais clara. O corpo mais alinhado. A energia deixa de vazar e começa a se concentrar. Você não fica agressivo. Fica calmo. E calma é uma das formas mais raras de poder hoje. É aqui que muitos percebem mudanças aparentemente simples, mas profundas. Você não sente tanta necessidade de agradar. Não sente urgência em preencher silêncios. Não se apressa para ser aceito. E isso muda completamente a dinâmica social, porque quem não precisa provar nada comunica, sem palavras, que tem algo sólido dentro de si. Esse é o ponto central que quase ninguém entende. Respeito não é conquistado quando você tenta ser respeitado. Ele surge quando você se torna alguém que não se trai o tempo todo. Alguém que sustenta escolhas. Alguém que age com consistência. E quando essa consistência começa a se formar, mesmo que no início de forma imperceptível, ela cria uma base interna extremamente poderosa. Uma base que não depende da aprovação externa. E quanto menos você depende, mais respeito você inspira. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas ela começa no exato momento em que você para de negociar consigo mesmo, quando decide que certas decisões não são mais opcionais. E é exatamente aí que algo começa a se alinhar por dentro, preparando o terreno para uma transformação muito mais profunda, que vai muito além do comportamento visível. Quando essa base interna começa a se alinhar, a transformação deixa de ser apenas conceitual e passa a ser vivida no dia a dia. Você acorda diferente, não porque tudo ficou perfeito, mas porque existe mais energia disponível, menos peso mental, menos confusão interna. A mente não está mais sendo puxada para todos os lados ao mesmo tempo. Ela começa a obedecer. E clareza muda tudo. Com mais clareza, o foco aparece quase como consequência. Você consegue sustentar a atenção por mais tempo. Consegue terminar o que começa. Consegue dizer não sem culpa. E cada pequena decisão sustentada reforça uma mensagem silenciosa para si mesmo. Eu posso confiar em mim.
Essa confiança interna é a matéria-prima da confiança externa. As pessoas sentem quando alguém confia em si. É nesse ponto que muitos relatam um aumento natural de energia e vitalidade. Não aquela excitação artificial, mas uma energia estável, contínua, que não depende de estímulos constantes. O corpo responde melhor. O humor fica mais equilibrado. A presença se torna mais firme. Você não está mais correndo atrás da próxima distração. Está inteiro onde está. Essa integridade interna começa a refletir diretamente nos relacionamentos. Conversas ficam mais limpas. Menos necessidade de aprovação. Menos jogos. Menos ansiedade. Você escuta mais. Observa mais. E, curiosamente, quanto menos você tenta impressionar, mais impacto causa. Porque agora, suas palavras vêm de um lugar alinhado com suas ações. No campo pessoal e profissional, o efeito é ainda mais evidente. Progresso deixa de ser algo esporádico e passa a ser acumulativo. Você percebe que pequenas rotinas sustentadas ao longo do tempo produzem resultados reais. Não porque você se tornou extraordinário, mas porque parou de desperdiçar energia com o que te enfraquece. E isso sozinho já coloca você à frente da maioria. É exatamente aqui que muita gente se perde, porque sente a mudança, mas não sabe como estruturar esse novo momento. Sabe que algo está diferente, mas não tem um caminho claro para aprofundar. E é nesse ponto específico da jornada que faz sentido mencionar algo que pode ajudar quem quer levar essa transformação a sério. Existe um material chamado NoFap Lifestyle. Ele não foi pensado como mais um livro motivacional para empolgar por alguns dias. Ele funciona como um guia completo para reorganizar a forma como você vive e enxerga a própria vida. A proposta é simples, mas profunda: transformar autocontrole em estilo de vida. Ali dentro, você encontra ferramentas práticas para manter energia e vitalidade ao longo do tempo, desenvolver clareza mental e foco, fortalecer confiança e autoestima de maneira silenciosa e consistente, melhorar relacionamentos de forma natural e criar progresso real, tanto pessoal quanto profissional. Não é teoria solta, é aplicação diária. Se em algum momento você sentiu que precisava de algo mais estruturado para não voltar ao piloto automático, esse material pode ser um próximo passo lógico. O link está no comentário fixado, sem pressão. Apenas como uma continuação possível para quem já percebeu que não quer mais viver disperso. Voltando ao ponto central, o mais interessante dessa transformação é que ela não exige que você se torne alguém artificial. Pelo contrário, ela remove camadas, tira excessos, elimina ruídos. O que sobra é uma versão mais estável, mais presente e mais respeitável de você mesmo. Você começa a perceber que confiança não é euforia, é tranquilidade. Autoestima não é arrogância, é silêncio interno. E respeito não é algo que você cobra. É algo que aparece quando você entra em um ambiente alinhado consigo mesmo. Essa mudança interna cria um efeito dominó. Uma coisa sustenta a outra. Energia sustenta foco. Foco sustenta ação. Ação sustenta resultados. Resultados sustentam respeito. E tudo isso começa em decisões que ninguém vê. Quando você entende isso, a transformação deixa de ser um evento isolado e passa a ser um processo contínuo. Um processo que muda não apenas como você se sente, mas como o mundo responde à sua presença. E é justamente essa resposta silenciosa do mundo que começa a confirmar: algo realmente mudou. E essa resposta do mundo não vem em forma de aplausos ou elogios explícitos. Ela aparece nos detalhes, nas interrupções que deixam de acontecer, nos olhares que se mantêm, no silêncio que se forma quando você começa a falar. São sinais sutis, quase invisíveis, mas extremamente consistentes. Você não precisa exigir respeito. Ele começa a acontecer naturalmente. O mais interessante é que, quando isso começa a acontecer, você percebe que não fez nada de extraordinário externamente. Você não mudou seu tom de voz de propósito, não treinou frases de impacto, não adotou uma postura ensaiada. O que mudou foi o seu estado interno. E isso, inevitavelmente, reorganiza toda a dinâmica social ao seu redor.
Pessoas reativas tendem a ser testadas o tempo todo. São interrompidas, confrontadas, desafiadas sem motivo claro. Já pessoas estáveis, que não reagem por impulso, raramente passam por isso. Não porque sejam superiores, mas porque comunicam, sem palavras, que não estão disponíveis para jogos emocionais. E o ser humano respeita limites claros, mesmo quando não são verbalizados. Você começa a notar que as conversas ficam mais objetivas, que as pessoas pensam antes de falar com você, que certas brincadeiras invasivas simplesmente não surgem mais. Não há confronto, não há agressividade. Há um ajuste silencioso, como se o ambiente entendesse automaticamente até onde pode ir. Esse impacto social real não vem da tentativa de controlar os outros, mas da capacidade de controlar a si mesmo. Quanto menos você se deixa levar por impulsos, mais previsível e confiável você se torna. E previsibilidade emocional gera segurança. Segurança gera respeito. Outro ponto curioso é que, quanto mais esse respeito aparece, menos você sente necessidade dele. Você não entra mais em ambientes buscando validação. Não mede seu valor pela reação alheia. Você está confortável em silêncio. E esse conforto é extremamente perceptível. Porque a maioria das pessoas hoje vive inquieta, carente de estímulos e aprovação constante. Quando você não precisa preencher o espaço o tempo todo, o espaço começa a trabalhar a seu favor. Pausas deixam de ser desconfortáveis e passam a ser poderosas. Olhares deixam de ser evitados e passam a ser sustentados. Suas palavras não vêm da ansiedade, mas da intenção. E isso muda completamente a forma como são recebidas. No trabalho, isso se manifesta em mais credibilidade. As pessoas confiam mais nas suas decisões, escutam com mais atenção. Mesmo quando discordam, fazem isso com respeito. Nos relacionamentos, há menos conflitos desnecessários, menos dramas, menos jogos de poder, porque você não alimenta essas dinâmicas. E talvez o mais importante, você percebe que não precisa vencer todas as discussões para manter respeito. Na verdade, quanto menos você sente necessidade de vencer, mais respeito inspira, porque quem está centrado não precisa provar nada. Esse é o paradoxo que poucos entendem. O respeito cresce na mesma proporção em que a necessidade de ser respeitado diminui. E isso só acontece quando existe domínio interno suficiente para não reagir a tudo. Com o tempo, essa postura se torna natural. Você não pensa mais nela, ela simplesmente é. E quando algo se torna parte de quem você é, o mundo se ajusta automaticamente. Não por obrigação, mas por percepção. Esse impacto social não é um truque, não é uma técnica. É o reflexo direto de uma vida menos dispersa e mais alinhada. E quando você começa a viver assim, percebe que o respeito que tanto parecia distante, sempre esteve ao alcance. Ele só exigia uma coisa: que você estivesse inteiro. E é exatamente aqui que tudo se fecha. Porque depois de perceber essa mudança, surge uma escolha silenciosa, porém decisiva. Continuar vivendo como antes, reagindo a tudo, cedendo a qualquer impulso, ou assumir de vez a responsabilidade pelo próprio estado interno. Essa escolha não é anunciada em voz alta. Ela acontece no cotidiano, nas decisões pequenas, repetidas, quase invisíveis. Ninguém acorda respeitado da noite para o dia. O respeito é construído no silêncio, na forma como você se comporta quando ninguém está observando, na decisão de não se abandonar por conforto momentâneo, na capacidade de sustentar desconforto agora para colher estabilidade depois. É aí que a maioria desiste, e é exatamente por isso que tão poucos se destacam. Chega um momento em que você entende algo fundamental. Ninguém virá te salvar da sua própria dispersão. Não existe motivação eterna, nem empurrão externo que funcione se você continuar negociando consigo mesmo. O ponto de virada real acontece quando você para de se perguntar o que os outros pensam e começa a se perguntar se você está honrando suas próprias decisões. Quando isso acontece, a vida muda de ritmo. Você não corre mais tanto, não se compara tanto, não reage tanto. Você age com mais intenção. E essa intenção se reflete em tudo. No trabalho,
nos relacionamentos, na forma como você ocupa espaço no mundo. Não é sobre ser duro, é sobre ser firme. Não é sobre ser fechado, é sobre ser centrado. Existe algo extremamente poderoso em alguém que sabe esperar, que não se precipita, que não se deixa levar por qualquer estímulo. Em um mundo viciado em imediatismo, quem domina o próprio tempo e os próprios impulsos se torna naturalmente raro. E aquilo que é raro tende a ser respeitado. Talvez você perceba que algumas pessoas vão se afastar quando você muda. Isso é normal. Nem todos se sentem confortáveis perto de alguém que não joga os mesmos jogos emocionais. Mas, em contrapartida, você começa a atrair relações mais limpas, mais diretas, mais verdadeiras. Pessoas que respeitam limites. Pessoas que respeitam presença. No fim das contas, o respeito que você busca fora é apenas um reflexo do alinhamento que você constrói dentro. Não existe atalho para isso. Não existe frase pronta. Existe apenas consistência. E consistência não é algo que se fala, é algo que se vive. A grande pergunta que fica não é se isso funciona. A realidade já respondeu isso inúmeras vezes. A pergunta real é se você está disposto a sustentar esse caminho quando ninguém está aplaudindo, quando não há recompensa imediata, quando só você sabe o que está sendo construído, porque é nesse momento que tudo se define. Você pode continuar vivendo no piloto automático, repetindo padrões que te enfraquecem e esperando que, de alguma forma, o mundo te trate diferente. Ou pode assumir o controle silencioso da própria vida e permitir que o respeito surja como consequência natural. No final, não se trata de nofap, de técnicas ou de conceitos isolados. Trata-se de algo muito mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Parar de se trair. Quando você faz isso, algo se alinha. E quando algo se alinha, o mundo percebe. Respeito não se pede. Ele aparece quando você se controla.